Fala, investidores, tudo bem? Que bom poder falar com vocês novamente. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês a respeito de fundos imobiliários, mais especificamente a respeito do fundo imobiliário denominado REC11, RECR11. É um fundo de imobiliário de papéis que é muito conhecido entre os investidores de fundos imobiliários. E talvez você não conheça. Nesse vídeo eu vou te apresentar esse fundo imobiliário e você vai decidir se é uma opção de investimento viável ou não para compor a sua carteira. Então não perde esse vídeo, assiste ele até o final. Meu nome é Rodrigo e é um prazer falar com vocês, como eu disse. Antes de mais nada, antes de começar o vídeo, não esquece de se inscrever no canal. Por que eu estou pedindo isso? Porque quando você se inscreve no canal, ativa o sininho, quando você comenta, deixa o seu like, você ajuda com que o YouTube recomende os nossos vídeos para mais pessoas. E se o nosso objetivo é democratizar a educação financeira, é levar esse conteúdo para mais pessoas possíveis, quando você se inscreve, quando você comenta, quando você ativa o sininho, quando você compartilha, você está me ajudando nessa missão de ensinar a educação financeira para as pessoas. Então não deixa de se inscrever, já aproveita e se inscreve agora para você não esquecer. E vamos já falar do REC. O que é o REC11? Como eu disse, fundo imobiliário de papéis. É muito comum as pessoas conhecerem fundos imobiliários de tijolos, de galpões logísticos, de apartamentos, mas o REC11 é um fundo imobiliário de papéis. Ele basicamente trabalha com os famosos CRIs, Certificados de Recebíveis do Setor Imobiliário. O que são esses CRIs? O que isso significa? Nada mais é do que um conjunto de capital, um montante de dinheiro que, sob a nomenclatura de CRIs, vai incentivar o setor imobiliário. Então é com isso que o REC11 trabalha. Dessa forma, ele consegue gerar uma renda mensal para os seus acionistas. Então o REC11, o que ele faz de fato? Vamos simplificar o que ele faz. Ele nada mais faz do que comprar dívidas no setor imobiliário. E comprando essas dívidas, ele é remunerado pelos juros que esses CRIs geram. Então, diferente, por exemplo, dos fundos imobiliários de tijolos, que vão comprar apartamentos, hotéis, hospitais, galpões logísticos, shopping centers, o REC11 não compra nada disso. Ele compra papéis, que são os CRIs, que são dívidas do setor imobiliário, que são remunerados por meio dos juros. Então o REC11 ele ganha dinheiro de forma simples, tá? Basicamente ele tem três frentes para ganhar dinheiro. Negocia CRIs atrelados ao IPCA mais juros reais, CRIs indexados ao CDI ou também estruturas com garantias imobiliárias. E o que são estruturas com garantias imobiliárias? Nada mais são do que ferramentas que utilizam imóveis para assegurar o pagamento de dívidas, como por exemplo, hipoteca ou a alienação fiduciária. Com essa estratégia, com essas três frentes de ataque para ganhar dinheiro, o REC11 tem alcançado uma excelente rentabilidade, o que tem gerado um excelente dividend yield aos seus acionistas. Um dividendo elevado, inclusive acima do IFIX, da média do IFIX. E tudo isso potencializado pelas taxas de juros altas que nós temos vistos nos últimos anos. Nesse sentido, quando eu falo, inclusive, de rentabilidade do REC11, eu tenho que olhar, e se você me conhece, você sabe, que nós gostamos de analisar os dividendos, que é aquele aluguelzinho mensal que cai todos os meses na nossa conta. Quando eu olho os dividendos, na verdade, o dividend yield do REC11, nos últimos 12 meses, ele pagou aproximadamente 13,9%, ou seja, quase 14% a título de dividendos. São excelentes dividendos comparados com outros investimentos do mercado acionário. Além disso, o REC11 tem um P sobre VP, um preço sobre valor patrimonial, de apenas 0,90% aproximadamente. É como se você estivesse comprando R$1, pagando apenas 90 centavos. A indexação da carteira de CRIs do REC11 é IPCA mais juros reais ou CDI, o que são excelentes indexações. Além do mais, quando você pesquisa o histórico de dividendos do REC11 dos últimos 5 anos, você verifica que existe uma excelente distribuição de dividendos. Dividendos constantes, robustos e, como eu disse, bem acima da média dos fundos imobiliários. Então o REC11 é um tipo de investimento não para você catar todo o seu dinheiro e colocar nele, mas sim para você fazer um bom fluxo de caixa, fazer uma boa gestão de risco e compor uma carteira que você já tenha, ou esteja montando, no caso, também pode ser dessa forma. E se você é um investidor um pouco mais consciente, um pouco mais inteligente, mais antenado, vamos assim dizer, você pode estar se perguntando, Rodrigo, você me disse que o REC11 é um fundo imobiliário de papel. Perfeito.
que ele está atrelado ou indexado ou ao IPCA ou ao CDI, que são indexadores pós-fixados. E se você já viu outros vídeos meus aqui, você sabe que se eu tenho um cenário de taxa de juros em queda, os pós-fixados não devem ser buscados. Você deve preferir, por exemplo, os pré-fixados. Então, a sua conclusão seria: eu investir no fundo imobiliário de papel que vai estar atrelado a um índice pós-fixado, quer dizer que esse fundo imobiliário de papel pode performar de forma negativa ou não tão satisfatória, com isso diminuindo seus dividendos, com isso deixando de ser uma opção de investimento. Esse seu raciocínio poderia estar correto, mas nem tanto assim. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque fundos imobiliários, como no caso do REC 11, que tem uma larga experiência de mercado, já passou por juros altos, juros baixos, eles têm a tendência de manter uma média na distribuição de seus dividendos. Eles conseguem ter uma lucratividade constante, independentemente da taxa de juros. É claro que, sim, a taxa de juros caindo, isso pode afetar, de certa forma, os dividendos, mas não de forma considerável. Não a ponto de tornar o REC 11 um investimento não aportável, uma opção de investimento que você não vai levar em consideração. Então, sim, você tem que observar a taxa de juros, mas, ainda que ela tenha uma queda, isso não significa que esse investimento deixe de ser um bom investimento. Até porque nós vimos que um dos indexadores do REC 11 são CRIs indexados ao IPCA. Ou seja, você está se protegendo da inflação. Além do mais, sempre que eu tenho uma queda na taxa de juros, uma queda na taxa Selic, existe uma perspectiva de uma correlação negativa no sentido do quê? De um aumento na valorização, na cotação dos fundos imobiliários. E o REC 11 pode também se beneficiar tendo uma valorização da sua cota. Então, o objetivo aqui não é dizer para você que o REC 11 é o melhor dos investimentos do mundo. Inclusive, eu vou te apresentar agora pontos de atenção, tá? Eu estou dizendo que é um bom investimento, mas que ele também tem pontos de atenção. O primeiro ponto de atenção que você tem que observar no REC 11 é a respeito da possível inadimplência dos CDIs. Pode acontecer de quem tomou o dinheiro emprestado por meio do CDI, seja uma incorporadora, seja uma grande construtora, essa pessoa jurídica não conseguir honrar o seu compromisso e não conseguir devolver o dinheiro que ela tomou emprestado. Isso pode acontecer? Sim, é claro que pode acontecer. Mas quando eu falo de fundos imobiliários robustos, com larga experiência de mercado, como é o caso do REC 11, eles tendem a fazer um filtro bem feito, no sentido do quê? De não emprestar dinheiro para qualquer pessoa. Então, sim, existe o risco da inadimplência do CDI, mas fazendo um bom filtro, fazendo uma boa gestão, emprestando para bons tomadores de empréstimo, esse ponto de atenção ele é minimizado. Um outro ponto de atenção é a respeito da diminuição da quantidade de pessoas para quem eu posso emprestar. Por que eu digo isso? Porque, como eu disse, eles fazem um filtro muito bem feito. Então, ele vai emprestar sim para a incorporadora, para uma grande construtora, vai, mas não para qualquer uma. Ele vai verificar a qualidade, o histórico, a experiência de mercado, se é uma pessoa jurídica para quem ele já emprestou dinheiro e devolveu esse dinheiro. Ele faz esse filtro para procurar o quê? Bons tomadores de empréstimo. Dessa forma, ele aumenta a qualidade de quem ele está emprestando, mas ele diminui em quantidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque não é qualquer empresa que vai ter condições financeiras de tomar empréstimos de milhões e investir no setor imobiliário. Então, esse é um ponto de atenção, porque eu não tenho tanta gente assim para quem eu possa emprestar dinheiro para os CRIs. Tem muita gente querendo, mas pouca gente capacitada para receber esse dinheiro. Então, isso traz uma diminuição na quantidade de pessoas para quem eu posso emprestar. É um ponto de atenção? Mas como eu disse, fazendo um bom filtro, escolhendo bons tomadores de empréstimos, esse ponto de atenção também é minimizado. Além do mais, outro ponto de atenção ainda a respeito dos fundos imobiliários de papéis, assim como o REC 11, é que eles são muito afetados pelo cenário macroeconômico. Então, teve uma crise lá no setor imobiliário chinês, teve uma crise com relação ao minério de ferro. Tudo isso, de certa forma, acaba afetando, de algum ponto, em algum grau, os fundos imobiliários de papéis. Mas, como eu disse, com gestores experientes, tudo isso é minimizado e eles conseguem passar por qualquer tempestade. Com essas considerações, eu vou dar a minha opinião de como você teria que utilizar o REC 11 na sua carteira de investimentos. Primeiro, o mais importante é para você gerar renda mensal. Eu disse que o REC 11 pagou excelentes dividendos, 13%
quase 14% nos últimos 12 meses, e de forma constante. Então você vai utilizar o REC 11 para quê? Para você ter aquele dividendo mensal, aquele aluguelzinho mensal. O REC 11 também será utilizado por você, na minha opinião, para compor uma carteira com outros fundos imobiliários, principalmente de tijolos. Eu não acho interessante, eu nunca gostei de apenas ter fundos imobiliários de papéis. Eu gosto de dar uma mesclada. No meu caso, eu tenho 2/3 de fundos imobiliários de tijolos para 1/3 de fundo imobiliário de papéis. Eu, particularmente, tenho somente 3 fundos imobiliários, 2 de tijolos e 1 de papéis, que no caso é o REC 11 que eu estou falando com você hoje. Não é recomendação de compra, mas estou dizendo que eu invisto nesse fundo imobiliário. Além do mais, o REC 11 é uma excelente proteção da inflação, porque muitos dos CRIs que ele possui estão atrelados, estão indexados ao IPCA, e é servido o REC 11 como uma excelente opção de diversificação, compondo uma carteira de investimento com outros ativos. É dessa forma que, na minha opinião, você vai utilizar o REC 11. Não utilize ele como o único investimento da sua carteira. Utilize ele para compor uma carteira diversificada e que traz sim uma rentabilidade considerável, como nós vimos. Na minha opinião pessoal, o máximo que você vai ter dentro da sua carteira de investimentos, de um investimento de renda fixa, quer dizer, do investimento de fundos imobiliários de papéis, seja o REC 11, seja qualquer outro fundo imobiliário dessa natureza, é de 10, 15, no máximo 20% da sua carteira de investimento. Não tenha mais do que isso, tá bom? Faça essa boa gestão de risco, assim você vai estar investindo de forma tranquila e com uma rentabilidade muito boa. Então, nesse vídeo eu te apresentei o REC 11, você viu como ele ganha dinheiro, você viu os pontos de atenção, você viu que mesmo no cenário de taxa de juros caindo, a perspectiva é que ele tenha uma boa rentabilidade, consiga manter bons dividendos, e é isso que nós procuramos, essa rendinha mensal. Então agora você tem mais uma opção de investimento, que é o REC 11. Comenta aqui embaixo para mim, se você gostou do vídeo, se você tem o REC 11, se você tem outros fundos imobiliários de papéis ou de tijolos. Comenta aqui, talvez você possa compartilhar uma boa opção de investimento com os nossos seguidores aqui. Vai ser legal bater esse papo com você. Dito isso, mais uma vez, obrigado pela sua companhia, obrigado pelo seu tempo, por você ter me ouvido. Foi uma honra trazer esse conteúdo para você. Até o próximo vídeo, fica com Deus.